Marcos Antônio. Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja nosso Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Em tantas histórias que eu tenho contado das pessoas, história também de alguns dos meus irmãos da minha família, hoje eu quero contar de mais um irmão de sangue. Ele chama Marcos Antônio. Esse meu irmão, ele é o penúltimo, dos filhos e é o antes de mim. E hoje ele está com 67 anos e nasceu no dia 23 de agosto. E então nós dois crescemos juntos, porque a diferença de nós dois é de 2 anos. Ele vai fazer 68, eu vou fazer 66. E esse meu irmão é muito querido, E ele é o mais baixo de todos. Ele puxou pela altura da minha mãe. E eu lembro que quando eu tinha 4 anos, meus pais morando em Campinas, e lá meus pais tinham saído, e ele estava na janela, e eu quis subir também na janela, então ele estendeu para minhas mãos e foi me puxando. Acho que não sei se ele não aguentou a força, tudo, acabou me soltando, eu caí, bati a cabeça na pedra, machucou tudo. A cabeça, os outros irmãos depois fizeram curativo, O Pedro e o Saulo fez isso. Mas vamos voltar à questão desse meu irmão. Eu lembro que quando a gente morava em Casa Branca, a gente estudava praticamente quase que juntos, ele estava um ano na minha frente, e a gente ia para a escola sempre junto, eu voltava junto, tinha a Márcia também, e os 3 menores iam junto para a escola, porque os outros já eram maiores, já estavam em outras escolas. Aí, o meu pai de vez em quando mandava a gente cortar o cabelo no senhor português que tinha lá na minha cidade. E mandava a gente às vezes raspar a cabeça, ou às vezes deixar aquele tupetinho, como o Ronaldo, o fenômeno, fez numa das Copas, acho que em 2002, quando o Brasil ganhou, E eu não gostava, meu irmão também não gostava, mas a gente obedecia o pai. E como ele era meio apimentadinho, meio nervosinho, meu irmão, o Marcos, e aí quando a gente voltava para casa, ele ia na frente, eu ia mais para trás. Então os colegas, os amigos, já lá vem o nervosinho, já ia lá, brincava com ele, provocava ele para ver se ele brigava. Mas quando eu ia chegando perto, eu falava, esse não, esse daí é bonzinho, esse daí é mansinho, esse daí não vão fazer nada para ele não. E assim a gente foi. A gente fez a catequese junto, caminhou junto, ele fez primeira Eucaristia antes de mim. Mas uma coisa que eu sempre admirei neste meu irmão, desde pequeno ele foi trabalhador, desde pequeno. Eu lembro que ele vendia sorvete em Casa Branca, andava com um carrinho pelas ruas, ou aquelas caixas de sorvete, com um apitinho na boca, chamando as pessoas para comprar sorvetes. E ele também foi engraxate, inclusive eu comecei a ser engraxate com ele. Ele foi engraxate, ele depois trabalhou em marcenaria e em outras coisas, aprendeu a profissão de pedreiro, mas depois ele foi trabalhar na FEPASA, já casado, Foi trabalhar na FEPASA, Companhia Paulista de Trens, e depois ele acabou se aposentando por ali e ficou então trabalhando como pedreiro. É um ótimo pedreiro, eu gosto muito de ver o trabalho dele. Interessante porque quando ele namorava a Aparecida Donizete, que é a minha cunhada, ele dizia assim, não vou casar enquanto que não tiver minha casa. Primeiro ele comprou o terreno, o próprio trabalho dele, o próprio esforço lá no Parque São Paulo. Depois ele construiu a casa, ele mesmo construiu a casa. Eu lembro que quando aconteceu a morte do meu pai, me parece, ele estava justamente trabalhando. E quando ele chegou em casa, viu aquele monte de gente e ficou sabendo da morte do meu pai. E depois ele comprou uma outra casa mais próximo da cidade, no bairro São João, e hoje está ali. Ele casou com a Aparecida Donizete, e eles vão fazer 43, fizeram, dia 23 de abril, 43 anos de casados. E ao mesmo tempo que meus pais tiveram de casados. Tem 2 filhos, Tem o Bruno, que é o mais velho, que ainda não casou, e a Raquel, que é advogado,
O Bruno, ele trabalha nas penitenciárias, né? E a Raquel, ela é casada, tem 2 filhos, é envolvida também na igreja, tanto ela como o marido são ministros da Eucaristia. A minha cunhada, a Cidinha, né, que a gente chama, ela é muito envolvida com a igreja, trabalha muito na igreja, conduz sempre a mim. A Raquel, com o marido, tem 2 filhas. E eu lembro que meu irmão, vou contar uma coisa que aconteceu com ele, que quando a gente era criança, ele teve sempre o dom, ele pegava, comprava bicicleta, ele reformava, e ele tinha uma bicicleta que ele gostava muito. E uma vez ele passando perto de uns caras lá, que a gente não gostava muito do estilo deles, ele falou, essa bicicleta vai ser nossa. E quando foi à noite, realmente, os caras foram em casa, e nós tínhamos um lugar fechado, e tinha várias bicicletas antes desse meu irmão. Pois eles tiraram as outras bicicletas e levaram a bicicleta dele. E ele cantava muito naquela época, aquela música, Nessa Longa Estrada da Vida, e ele era apaixonado por essas músicas sertanejas, então ele cantava muito, agora está vivendo essa longa estrada da vida. Mas esse meu irmão, ele teve alguns problemas de saúde, mas hoje ele está firme e forte, ele tem ajudado na igreja, alguns trabalhos de pedreiros ele tem feito lá na igreja. E o meu irmão Marcos, ele é um homem muito correto, muito honesto, muito justo, muito trabalhador, como eu disse, realmente eu admiro muito a dedicação e o carinho dele. Esse meu irmão Marcos e também a minha cunhada Cidinha, eles adotaram praticamente, acolheram um menino dentro de casa, né? Vitinho, eu lembro quando ele era criança, pequenininho, foi para lá e foi educado com eles inclusive se tornaram até padrinhos de batismo do menino, e hoje ele já está com 17 anos, né, e vai fazer 18 já, mas é muito educado, muito obediente, muito observador das coisas, e tem caminhado na fé, na graça e no amor, graças ao quê? Ao testemunho deste meu irmão, dessa minha cunhada também, que fizeram de tudo. Então é um verdadeiro filho, eles consideram ele como um filho, o terceiro filho dentro dessa família. Por isso, reze também por ele, para que seja um homem muito fiel, muito obediente, possa crescer sempre mais na graça e no amor de Deus Pai. Eu lembro que quando a gente era criança também, ele sempre teve aquela percepção de criar as coisas. Ele fazia muito, eu lembro que ele fez algumas vezes em casa, mesas de bilhar. Ele arrumava as madeiras, colocava uma felpa, tudo ali, colocava as bocas da bilhar e colocava com bolinha de gude. A gente fazia mesa de bilhar com bolinha de gude. Então ele tinha esse dom, e sempre fez as outras coisas corretas também. E sempre foi um homem correto, sempre envolvido com a igreja. Não tem um trabalho assim fixo dentro da igreja, não tem um trabalho de uma pastoral, porém tem um amor muito grande para com a igreja e respeita muito a igreja. Então, Marcos, eu quero te dizer de coração que você é um irmão realmente de coração, que a gente cresceu junto, que eu sempre te admirei naquele tua dedicação, quando você fazia os seus trabalhos, né? E sempre correto e honesto, e sempre justo também. Nunca foi um homem envolvido com extravagâncias, com bebedeiras, com porcariadas. Foi um homem sempre correto, é um bom esposo, um bom pai, um bom avô. Que Deus te abençoe muito. E a sua esposa também, a Cidinha, é maravilhosa. Uma mulher fantástica, muito dedicada, né? Muito esforçada. Você com a sua esposa cuidaram muito da mãe dela, né? Que teve um período de Alzheimer. Agora tem ali a irmã dela também, que não tem problema de saúde, mas mora ali próximo, um auxiliando o outro. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus derrama graça no teu coração. Tenha essa certeza que eu aprendi muita coisa com você. E que Deus te cubra de bênçãos, que continue sendo firme e forte, porque Deus te ama e através de você, Deus construiu uma família abençoada e santificada através dos seus filhos, através da sua esposa. Que você seja feliz com todos. Paz e bem, e que Deus ilumine seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.